Meus irmãos e minhas irmãs, desde a libertação do povo de Deus da escravidão, o Senhor sempre sonhou em caminhar junto com o seu povo e morar no meio dele. Na primeira leitura do livro de Deuteronômio, nós encontramos este mesmo povo de Deus receoso da sua presença ali no seu meio, dizendo: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Aqui nós estamos diante do início do profetismo. É daqui que o Senhor vai suscitar mais profetas, que serão estes homens que falarão em nome de Deus, que serão instrumentos de Deus na vida do seu povo. Porei em sua boca as minhas palavras e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Somente dirão aquilo que o Senhor lhes mandar. Os profetas são estes. E ai daquele que tiver a ousadia de dizer alguma coisa que o Senhor não mandou dizer. Estes prestarão conta diante do Senhor. A palavra de Deus é dura, este deverá morrer. Então o profeta, aquele que é instrumento de Deus, deve dizer aquilo que é da vontade de Deus, e não aquilo que ele bem quiser dizer. Primeira coisa é isso. Por outro lado, nós temos o povo, que é convidado a escutar a voz de Deus através dos profetas, que são estes instrumentos de Deus. E quem não escutar essas palavras do próprio Deus, que o profeta anunciar, diz a leitura, o Senhor também pedirá contas um dia do porquê não escutou a sua palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós rezamos com o salmista: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Essa que deve ser a nossa disposição, estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, a sua palavra, que Ele direciona a cada um de nós de modo particular, cada vez que nos abrimos para acolhê-lo na sua graça que vem ao nosso encontro. Ele sempre tem algo para nos dizer, para nos direcionar, mas nós precisamos ouvir, simplesmente ouvir, obedecer aquilo que o Senhor nos propõe. Acontece que muitas vezes nós estamos tão ocupados, preocupados, com tantas coisas na nossa vida, que nós não cedemos esse espaço para que Deus fale ao nosso coração e vá transformando e orientando a nossa vida. E é justamente sobre isso que Paulo escreve aos Coríntios: eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. Aí ele vai falar sobre o matrimônio, que o matrimônio acaba que vai prendendo o homem e a mulher, porque quando casa ele tem que ficar preocupado, o homem fica preocupado com a mulher com o homem, com seus afazeres, com sua família. Então, ele fala que é mais proveitoso para quem quiser ter essa intimidade com Deus, essa proximidade com a palavra do Senhor, ser solteiro. Não está se fazendo aqui do sacramento do matrimônio, da família, de jeito nenhum. Mas está dizendo sobre a necessidade de termos um tempo dedicado para o Senhor e de darmos prioridade para o Senhor em nossas vidas. De que modo? Participando das Santas Missas, tendo o nosso momento de oração em família, rezando o Santo Terço. De diversos modos o Senhor está a nos falar. Agora precisamos dispor do nosso tempo para que Ele atue e conduza a nossa vida mais uma vez. Então o Senhor sempre quer estar conosco, quer caminhar conosco, mas é preciso também que nós façamos a nossa parte.
No Evangelho de hoje, nós vamos encontrar Jesus lá na sinagoga, num dia de sábado, dia de sagrado para os judeus, e certamente ali convidaram Jesus para falar um pouco da palavra que foi proclamada. Havia o costume de se proclamar algumas leituras da Sagrada Escritura, e Jesus foi convidado a pregar, a falar, né? E Jesus, ele começou a ensinar, nos diz o Evangelho, de um modo novo, de um modo diferente, porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus ensinava com autoridade, uma autoridade que fazia com que todos aqueles ouvintes ficassem admirados com o Senhor. Não conseguiam desviar o olhar do Senhor, porque ele dizia palavras assertivas que tocavam a vida daquelas pessoas. Então, Jesus falava com autoridade. Não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei, eles diziam muitas coisas que eles sabiam, mas muitas vezes eles não viviam aquilo que eles ensinavam. Jesus era diferente porque primeiro ele vivenciava, depois ele pregava. Então, a nossa autoridade deve vir da vivência daquilo que a gente ensina, né? Acontece que no nosso mundo hoje, a autoridade está em crise, se a gente for perceber. Está em crise, vamos citar alguns exemplos, né? No campo da arte, vamos olhando pelas mídias sociais, logo se esparrama uma canção, né, que se diz canção, mas que na verdade aquele compositor, aquele cantor não teve esforço nenhum, né? E compôs aquilo ali, lançou na internet, de repente virou moda e todo mundo está cantando uma coisa sem sentido, né? A arte vai ficando em crise. Então, aquilo que um compositor, um cantor, às vezes tinha que lutar, estudar para ter autoridade para publicar, hoje é uma coisa assim, né, que ficou solta. Vamos pensar na educação, né? Quantas escolas, quantos professores têm que passar o aluno e não pode exercer da sua autoridade para reprovar um aluno muitas vezes, porque o governo pede para mandar adiante, para não reprovar. Estou mentindo ou não estou? Então, a autoridade do professor está ferida e a sociedade que vai sofrer depois, porque não teremos pessoas capacitadas para assumir as funções que compete a cada um. E a religião, a nossa fé também, está sofrendo com essa crise de autoridade. Mais uma vez, olhando para a internet, eu sempre falo isso, né? Quantas pessoas que se acham com autoridade de dar a opinião, né, muitas vezes desentendidas sobre o assunto, do que se trata, destratando até mesmo o Santo Padre, o Papa Francisco, né? Então é muito triste olhar essas pessoas infiltradas dentro da igreja e que vão tentando destruir a unidade que devemos ter uns com os outros. Jesus tinha uma autoridade de modo que, naquela manifestação, lá quando ele estava pregando, na sinagoga apareceu um homem possuído por um espírito mau. E Jesus simplesmente, com poucas palavras, diz: cala-te e sai dele. E o espírito sacudiu aquele homem e saiu. Quem dera se nós hoje tivéssemos autoridade. Os pais com seus filhos, né? Antigamente era assim, só de olhar já bastava. Hoje tem que falar, tem que repetir, né? É assim ou não é? A autoridade vai sendo perdida. Então precisamos olhar para Jesus, o nosso grande exemplo de como exercer a autoridade. É preciso, então, olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. Precisamos aprender a reconquistar a autoridade sobre aqueles que o Senhor nos confia.
lá na sua família. Às vezes você é um patrão lá diante dos seus empregados, dos seus subordinados, né? A sua autoridade. A autoridade não é autoritarismo. Os doutores da lei aqui, eles eram autoritários. Eles sabiam as leis e queriam impor essas leis. Isso não conquista ninguém. A autoridade, diferente do autoritarismo, conquista. Conquista. Então foi desse modo que o Senhor foi conquistando essas pessoas e cada um de nós que estamos aqui hoje. Olhando para o Mestre, que possamos também aprender dele a usar da autoridade de modo saudável para expulsar todos os males que estão presentes na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em um só Deus, Pai